Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Juliana Milan e hoje nós vamos falar sobre a cera perolada da marca Deep Miel. A cera perolada da marca Deep Miel é indicada para epilação tanto de buço quanto de sobrancelha. E principalmente para aquelas peles muito sensíveis, com rosácea, com outros tipos de intercorrências. Então ela garante que para a pele sensível ela é muito eficaz. Ela é uma cera que facilita muito a vida da designer de sobrancelha, principalmente falando de vermelhidão e dor. Ela tem duas embalagens, a de 50 gramas, que eu vou deixar aqui na tela para você, e a de 250, que é essa que eu estou utilizando. Eu gosto muito de trabalhar com ela desse tamanho, porque acaba sendo mais eficaz para mim. Eu consigo trabalhar com muita mais facilidade e a menorzinha rende um pouquinho menos. Então com essa cera eu consigo trabalhar muito mais e muito mais prático. O valor médio dessa de 250 gira em torno aí de 35 a 50 reais. Então fica a critério de vocês utilizar, porque é um custo-benefício. A forma de preparo dela é muito simples também. Você pode trabalhar de três formas. Botando no micro-ondas, para quem ainda não tem uma termoceira, a própria termoceira, ou então em banho-maria. Essas três formas são super eficazes para conseguir trabalhar bem com esse tipo de cera. Eu particularmente prefiro a termoceira, porque facilita muito o momento da minha aplicação. Vocês vão perceber que aqui eu vou te dar algumas dicas sobre temperatura, sobre forma de utilizar, para ser cada vez mais prático para você, designer de sobrancelha iniciante. Agora eu vou te ensinar a como preparar essa cera para fazer a aplicação e epilação da nossa cliente. Uma primeira dica muito importante antes de iniciar nosso processo, eu vou te indicar deixar pelo menos a cera 1 minuto no micro-ondas para aquecer ou então em banho-maria. Por quê? Eu senti certa dificuldade para abrir a embalagem. Então, da primeira vez, quando você for utilizar a sua cera, opte por deixar ela aquecendo um pouco para te facilitar na hora de abrir e de transportar para a nossa termoceira, ok? Então, deixa aí 1 minutinho para ela aquecer bem, ficar bem diluída, para que a gente consiga botar na termoceira e deixar a temperatura ideal para fazer a nossa epilação. Vou abrir aqui para você para mostrar inicialmente qual é a textura que ela precisa ter, tá? Ó, ela é bem elástica, ela precisa estar diluída dessa forma para que a gente consiga transportar para a nossa termoceira. Então aqui você consegue perceber o quê? Que ela tá bem elástica, ela é muito brilhosa, então se torna uma cera bem pedida exatamente por isso, porque na hora de fazer o nosso vídeo ela fica incrível. Então, uma das procuras das designers de sobrancelha pela cera depilatória, né, perolada, é por esse motivo, porque além de fácil aplicação, ela também é muito bonita. Então, dessa forma aqui, eu consigo transportar para a nossa termoceira de uma forma mais fácil. Se ela estivesse durinha, eu não conseguiria fazer isso. E na hora de transportar a gente ia ter muita dificuldade. Aqui eu estou utilizando uma termoceira pequena, tá? Não há necessidade de uma termoceira muito grande. Por quê? Porque uma termoceira grande normalmente é mais indicada para quem já faz depilação no corpo inteiro. Eu tenho uma pequena para facial e uma grande para corporal. Então, para você que já trabalha com o corporal, é bom adquirir uma termoceira maior, mas lembrando que a termoceira atende muito bem, essa menorzinha atende muito bem para quem só faz design de sobrancelha e epilação facial, tá? Então aqui eu tenho a minha termoceira facial pequena. E uma dica para a termoceira, a potência dela tem que estar em torno de 3 a 4, tá? Não fique a partir de 5, 6, por quê? Porque vai queimar a sua cliente.
Então eu, como profissional já há 6 anos em depilação, eu realmente constatei que entre 3 e 4 a gente consegue deixar a cera bem maleável ainda e boa para aplicação. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou despejar uma pequena quantidade. Por quê? Porque não tem necessidade de a gente desperdiçar tanto produto. Então eu vou botar na minha termoceira apenas a quantidade a ser usada durante um dia, tá? Não desperdice, não bote uma quantidade exagerada, porque a gente pode perder muito produto. Apesar que a cera aqui na termoceira, ela vai durar bastante, mas eu prefiro manter ela na embalagem e apenas botar na termoceira o que eu for utilizar, tá bem? Então aqui eu já botei a quantidade ideal. Lembrando que essa cera rende muito, a gente não precisa emplastar, né? Deixar uma camada muito grossa. Então apenas essa quantidade que eu botei aqui é suficiente para fazer muitas aplicações, muitas epilações. Então tenha sempre uma quantidade menor e mantenha a embalagem sempre fechadinha. Uma outra dica que eu dou é para que não fique tão difícil fechar a nossa embalagem e novamente depois abrir, ela pode grudar, tá? Você bota um plástico filme para cobrir essa região e facilitar na hora da gente abrir. Então aqui eu vou deixar mais de lado e vou mostrar para vocês que a minha termoceira ela está em temperatura 3. Ó, 3 e eu vou passar para 4. 4 é quando eu preciso que ela amoleça o suficiente. Então vocês podem perceber que aqui ó, ela tá durinha, correto? Então eu preciso que ela amoleça um pouco mais para que eu consiga fazer a aplicação na pele da forma correta. Você vê que é uma quantidade bem pequena. Então aqui eu vou deixar alguns minutinhos e já mostro para você a textura ideal para fazer a nossa epilação sem queimar a nossa cliente. Acabei deixando passar a cera um pouquinho do tempo para poder te mostrar o que não fazer, como não aplicar, ok? Então aqui, olha, a cera ela tá bem líquida, bem diluída. E isso vai fazer com que você queime a sua cliente, a sua modelo. Então nesse caso, ó, bem líquida, bem diluída, se você aplica sobre a pele da sua cliente, simplesmente vai causar uma queimadura. Então eu vou deixar aqui diminuir um pouquinho a potência para mostrar para vocês com exatidão a textura ideal para poder fazer a nossa aplicação. Prontinho, deixamos o tempo ideal e olha só como ela fica. Ela fica no palito, ela desliza levemente, mas depois que você roda alguns segundinhos, ó, ela permanece no palito. É dessa forma que a cera precisa estar para conseguir fazer a nossa epilação com segurança, tá? Uma outra forma de ver é que quando você olha para dentro da cera, na hora que ela desce do palito, ela forma um formatozinho. Então isso quer dizer que ela está numa textura ideal para fazer a nossa epilação. Olha só, textura linda. Dessa forma, sim, a gente consegue fazer uma epilação com segurança. Virou o palitinho, ela tá direitinho, ela não tá caindo, é a hora ideal de fazer. Eu vou fazer aqui uma demonstração da aplicação e remoção dos pelos, tá? Aqui eu fiz uma sobrancelha no meu braço e a intenção é mostrar para vocês como aplicar da forma correta e como remover no ângulo correto, tá? Aqui eu vou utilizar, e para essa técnica eu gosto muito de utilizar o TNT, porque ele é muito maleável e na hora da aplicação com a cera vocês vão perceber que ele adere bem à cera e na hora de puxar ele não vai ter aquele risco de quebrar. Normalmente vocês podem perceber que aquele papelzinho de cera facilmente rasga, então com o TNT a gente não vai ter essa dificuldade. Com a minha cera de forma ideal, ela não cai no palito. Você vê que é apenas uma sujeirinha, não é nada mais do que uma quantidade bem pequena de cera, tá?
Uma primeira dica para poder fazer a epilação correta é nunca fazer rente ao pelo. Então nós vamos aplicar, ó, bem abaixo e arrastando a cera sobre a pele. Nunca muito rente, porque você pode facilmente ter aquele problema de remover o que está dentro da marcação. Então eu botei a quantidade ideal, botei até um pouquinho a mais, não deveria ter botado tudo isso, mas está excelente. Eu venho aqui com o meu TNT, deixo sobre a pele, passo algumas vezes até perceber que o TNT aderiu sobre a pele e a cera. Então aqui eu faço uma fricçãozinha. No meu próprio braço vai ser um pouquinho difícil de puxar, mas eu vou tentar aqui de uma forma que seja rápida, tá? Prontinho. Removi. Olha a quantidade de pelinho que saiu. Olha como clareou essa região. É óbvio que a cera não vai substituir a pinça, tá? Então, como nós fizemos essa quantidade, essa barreira, né, protetora, para não chegar na nossa marcação, a gente vai fazer o acabamento com a pinça. Voltando, vamos fazer na parte agora superior. Vou botar uma quantidade um pouquinho menor. Ó. Ideal. Também aquela barreirinha para não ter problemas. Vamos deslizar sobre a pele uma quantidade bem fininha, bem pouquinho. Prontinho. Novamente com o meu TNT, vou aplicar sobre a região, passar algumas vezes a mão para aderir bem. E agora, puxar. Olha só que lindíssimo essa remoção de pelos. Olha isso. Olha como ficou bem clarinho. Então isso facilita demais, principalmente aquela cliente que tem uma quantidade absurda de pelo. Então se é uma cliente que tem muito pelo na pálpebra, essa é uma cera mais segura. Quem é minha cliente sabe que eu normalmente não utilizo cera na região da pálpebra, mas essa é uma cera mais segura, então acredito que não tenha tanta interferência com relação à flacidez. Agora, para finalizar, eu vou aplicar na região do centro das sobrancelhas, né? Então aqui nessa região é sempre para cima, porque o pelo nessa área ele cresce para cima. Botei essa pequena quantidadezinha. Eu posso vir com o meu próprio TNT que eu utilizei, mas trabalhar agora com o outro lado, até porque tem cera aqui, para a gente reaproveitar o material, para não desperdiçar tanto. E puxo. Olha só que maravilha. Então sim, a cera Depil Flax é excelente para remoção de pelos de buço e sobrancelha. Você pode trabalhar facilmente com ela. Usando essas dicas, vocês vão ter excelentes resultados e vai facilitar muito o seu atendimento. Se você gostou desse conteúdo, curte aqui. Se você já usa essa cera ou tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo, me diz o que você está achando desse conteúdo. Se você tem mais alguma dica para agregar, vai ser um prazer receber todos os comentários e responder todas vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha, vai me ajudar muito. Até o próximo vídeo.